Olá, para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado, especialista em direito tributário, consultor na área trabalhista e se inicia aqui hoje no Portal Contábeis mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. Nas últimas semanas ficamos sabendo de um rombo bilionário em uma das maiores empresas varejistas do país, que são as lojas americanas. Desde então, 44 mil empregados têm de conviver com a incerteza e com o medo da demissão e a incerteza de que se vão receber de fato os seus débitos trabalhistas. As americanas já têm mais de 60 milhões de dívidas trabalhistas com ex-empregados, que são valores que também vão entrar na recuperação judicial que foi protocolada nas últimas semanas. E os sindicatos dos trabalhadores dizem que a dívida total das americanas, que já supera 40 bilhões de reais, coloca a empresa à beira da falência e por isso pediram à Justiça na quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, o bloqueio dos bens dos seus principais acionistas, que também são donos da 3G Capital. Os sindicatos apontam que há quase 17 mil processos trabalhistas em andamento contra as empresas do grupo, que somam no total 1,5 bilhão de reais. Ou seja, não seriam somente aqueles 60 e poucos milhões de reais que já são dívidas reconhecidas, mas há praticamente 1,5 bilhão de reais ainda em discussão e por isso os sindicatos pedem esse bloqueio. O sindicato diz que houve uma fraude contábil que se desenrolou durante anos na empresa, que são esses 3 bilionários os maiores beneficiários, além, claro, de outros diretores. Então, os sindicatos acreditam que essa suposta fraude que foi deflagrada aí no começo do ano e que culminou no pedido de recuperação judicial das lojas americanas, atrairia a responsabilidade dos seus sócios, sobretudo dos seus principais sócios, que são as pessoas que têm maior patrimônio individual. Mas a pergunta que fica é: qual o limite de responsabilidade dos sócios por essas dívidas trabalhistas? Ou qualquer sócio de qualquer empresa pode ter que responder com o seu próprio patrimônio? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje nesse vídeo. Então, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida processual em que o juiz do trabalho determina a inclusão dos sócios da empresa ou dos seus administradores no polo passivo do processo, para que eles passem a responder com seu patrimônio particular pelas dívidas da empresa, pelas dívidas trabalhistas da empresa, no caso de insolvência. Na Justiça do Trabalho, aliás, na legislação trabalhista, não há uma regra específica que traga uma previsão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, dos limites da responsabilização dos sócios sobre o débito trabalhista. Mas existem duas teorias externas ao direito do trabalho, que vêm de outras fontes, que são muitas vezes aplicadas de maneira subsidiária na Justiça do Trabalho, com base no artigo 8º da CLT, que diz que a Justiça do Trabalho ou a legislação trabalhista pode ser complementada, pode se valer de maneira subsidiária de outras normas complementares, como a regra civil, a regra do consumidor, por exemplo, que o CDC, que é uma legislação dos anos 90, que também prevê regras para uma relação desigual, uma relação de hipossuficiência, muito parecida com a relação de trabalho, onde a gente tem uma parte mais forte e uma parte mais fraca. No caso da legislação do consumidor, o fornecedor a parte mais forte da relação, e aqui nas relações de trabalho, o empregador é a parte mais forte, então é uma relação desigual, por isso o CDC muitas vezes é aplicado. Mas quais são essas duas teorias sobre desconsideração da personalidade jurídica? A primeira é a teoria maior da desconsideração, segundo a qual deve ser provado o motivo para a desconsideração da personalidade. Não basta a simples insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica, não basta a insolvência da empresa, não basta a falência
da empresa para que a pessoa jurídica seja desconsiderada e a pessoa física da qual é sócio seja responsabilizada. É preciso que tenha havido alguma espécie de fraude, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre o sócio e a empresa, ou seja, o sócio que usa a empresa para fins pessoais e não só pela própria empresa. E essa é uma teoria adotada pelo Código Civil, ali no artigo 1112 e também no caput do 288 do Código de Defesa do Consumidor, que é uma das legislações que eu mencionei que poderia ser aplicada nas relações de trabalho. Essa é uma das teorias. A outra teoria é a teoria menor da desconsideração. E ela é complementada por uma teoria de risco da atividade econômica, que essa é uma teoria mesmo trabalhista. E o entendimento é o seguinte, que basta a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para que seja decretada a desconsideração da personalidade. Por quê? Porque o empregador, o sócio da empresa, ele assume o risco da atividade econômica da empresa. Ele não pode transmitir ou transferir esse risco para o trabalhador, justamente porque a gente está falando de uma relação desigual. De um lado hipersuficiente e do outro lado hipossuficiente. Então, não pode o trabalhador ser prejudicado por uma atitude ou por uma condução feita ou mal feita da empresa pelo sócio ou pelo administrador. Infelizmente, essa é a teoria que tem prevalecido na justiça do trabalho, né? Mas o sócio pode ser responsabilizado somente pelas obrigações sociais adquiridas antes da sua retirada da sociedade. Isso é muito importante, porque muitas das vezes um sócio sai da empresa, passam-se anos e ele é surpreendido com uma decisão da Justiça do Trabalho em que ele está sendo responsabilizado ali por débitos antigos. Então, ele só pode ser responsabilizado no período em que ele é sócio ou até o seu protocolo ali na junta comercial da sua saída. Porque muitas das vezes a alteração contratual é feita, mas existe um prazo, existe uma demora para que seja feito o depósito, a comunicação, a publicização desse ato na junta comercial, que é a partir de quando realmente surte efeitos para essa finalidade. E isso significa também que a partir desse momento, a partir do protocolo na junta comercial, passa-se a correr um prazo de 2 anos para que o sócio receba as citações, para que ele seja processado por valores antigos do tempo que ele era sócio. Ou seja, se a pessoa sair da empresa em fevereiro de 2023, ela tem 2 anos aí para ser procurada por débitos do período passado. Por quê? Porque existe um prazo prescricional na Justiça do Trabalho. Quando a pessoa é demitida, ela tem ali até 2 anos depois da sua demissão para discutir os últimos 5 anos desde o ajuizamento da ação. Então, por isso, o sócio retirante ele pode vir a ser responsabilizado por débitos trabalhistas referentes ao período em que ele ainda fazia parte da sociedade e cuja cobrança ocorra até 2 anos após a sua formal saída, 2 anos após o protocolo na junta comercial. Então, e nos casos de fraude comprovada, fica ainda mais evidente a responsabilidade dos sócios da empresa. Então, nos casos em que não há fraude comprovada, nos casos em que não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a PJ e a PF, ainda é discutível se o sócio pode ser responsabilizado ou não. E no caso das Americanas, o que pode acontecer? A Justiça do Trabalho, junto com a Justiça Falimentar, vão decidir se de fato os sócios cometeram uma fraude ou não, e não tendo cometido, há bons argumentos para que os sócios não sejam responsabilizados. Agora, se ficar evidente alguma espécie de fraude pelos sócios ou pelos administradores, pode sim ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica de forma mais evidente e essas pessoas serem responsabilizadas a pagar as dívidas trabalhistas, caso o patrimônio das Americanas não seja suficiente para pagar os débitos desses trabalhadores, tanto aqueles que já estão com processos em curso, quanto futuros processos.
Então é isso, se tiverem sugestões de temas, se tiverem dúvidas, deixem aqui abaixo nos comentários e vamos em frente.